Vamos então ao primeiro tema de hoje, né? Ontem, no evento de inauguração do novo escritório da agência Bloomberg em Brasília, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, afirmou que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir. Ele reclamou do excesso de regras para a relação entre patrão e empregado. A declaração do parlamentar gerou muita revolta entre os juízes. Quem traz mais informações para a gente depois debater aqui conosco é o Thiago Uberraich. Vai lá, Uberraich. Boa tarde. Oi, Patrick. Oi, Vera. Oi, Madureira. Salve, Carlos Andreasa. Saudades aqui do 3 em 1. Olha, eu pergunto para vocês o seguinte, será que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem alguma coisa contra os trabalhadores? Porque na semana passada ele afirmou o seguinte, que o empregador no Brasil é um herói. E agora, a declaração dele, que está dando muita repercussão, é de que a Justiça do Trabalho não deveria nem mesmo existir. Claro que as entidades desse setor reagiram com críticas ao presidente da Câmara dos Deputados. E eu conversei, inclusive, com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, aqui em São Paulo, Wilson Fernandes, que, claro, reagiu a essas declarações. Ao propor a extinção da Justiça do Trabalho, se não for algo irresponsável, é preciso que se diga o que é que vem no lugar, não é? Então, como é que se resolveriam os conflitos entre empregados e empregadores? E parece que isso é retornar a uma barbárie, que não é isso que a humanidade evoluiu muito para sair desse patamar, não é mesmo? Inclusive, o presidente do TRT aqui de São Paulo afirmou que o desemprego não é causado pelas decisões da Justiça do Trabalho, mas sim pela recessão no país. Será, repito a pergunta, que o presidente da Câmara dos Deputados é contra os trabalhadores? Boa tarde para vocês, bom programa. Vera Magalhães, começa com você. Bem-vindo de volta, Thiago Uberraich, aí pelo menos por alguns minutos, presença ilustre aqui no 3 em 1. Eu acho o seguinte, eu não sei se o Rodrigo Maia é contra os trabalhadores, mas ele certamente é a favor de uma reforma trabalhista bem mais ousada que aquela proposta pelo presidente Michel Temer. O que eu acho de tudo isso, de toda essa celeuma que se criou em torno do que ele falou? Eu acho que a verdade está mais ou menos no meio, mas mais para o lado dele, Rodrigo Maia. De fato, a Justiça do Trabalho é uma coisa anacrônica, desequilibrada e que, sim, é um entrave hoje em dia às boas relações ali, as relações menos burocráticas e mais fluidas entre trabalhadores e empregados. Porque, sob o pretexto de proteger os trabalhadores, ela acaba engessando as contratações, ela não respeita acordos coletivos, ela acaba sempre realmente pendendo para o lado do trabalhador, mesmo em casos que são flagrantes ali de abuso, em que os pedidos são abusivos, ela nem vê direito o processo e tende geralmente a realmente dar razão para o trabalhador. Isso tudo é o modo como ela funciona. É uma justiça que funciona dessa maneira. Agora, dizer que nenhuma regulamentação é necessária, não podemos falar isso no Brasil. Se fosse a Suécia, se fosse um outro país mais desenvolvido, a gente poderia prescindir de qualquer justiça do trabalho. Aqui isso não é possível ainda. Justamente porque muitas vezes as empresas não cumprem os direitos trabalhistas, não depositam o INSS, não depositam o FGTS, não respeitam férias, não respeitam jornada de trabalho, coisas básicas ali que são necessárias para garantir os direitos de um trabalhador num país com um desemprego enorme e uma recessão crescente. Então, é necessário, sim, ainda haver uma justiça do trabalho, porque as relações trabalhistas ainda são muito regulamentadas e fortemente amarradas e porque as relações são injustas. Porém, não é essa justiça do trabalho. Eu acho uma justiça do trabalho anacrônica e que realmente acaba atrapalhando as relações trabalhistas em vez de ajudar. E você, Andreasa, como é que você viu essa colocação aí do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Primeiro, um abraço para Thiago Uberraich, uma honra tê-lo aqui conosco novamente. Olha, meu caro Patrick Santos, há dias improváveis em que a gente concorda com o Rodrigo Maia. E há dias mais improváveis ainda em que a gente concorda e aplaude o Rodrigo Maia. Eu acho que ele está certíssimo. E é preciso fazer uma correção ao que disse o presidente do TRT de São Paulo. Em nenhum momento, porque eu não preciso defender o Rodrigo Maia, mas eu desafio o presidente do TRT a mostrar onde o presidente da Câmara diz que Rodrigo Maia pretende acabar com a Justiça do Trabalho.
não há uma proposta, ele não falou sobre isso. O que ele disse, e eu concordo, é que a Justiça do Trabalho não deveria existir. Eu acho sensacional que o homem público brasileiro diga isso. Eu concordo totalmente. É uma excrescência, é uma instituição que representa um entrave intervencionista nas relações entre patrão e trabalhador. É claro que a Justiça do Trabalho não é responsável pelo desemprego, mas ela dificulta muito as relações e faz com que o patrão pense muitas vezes antes de contratar. É por isso também que há essa informalidade. Outra coisa que o Rodrigo Maia falou foi sobre a reforma trabalhista do governo Temer. E aí eu quero aplaudi-lo mais uma vez, quem diria, porque ele apresenta uma agenda do parlamento. E não simplesmente como um despachante do executivo. Ele diz que a reforma mandada pelo Temer é tímida e que a Câmara precisa avançar sobre ela, aprofundá-la. Olha, as leis trabalhistas no Brasil têm inspiração fascista. São inspiradas na Carta de Lavoro do Mussolini. São absolutamente anacrônicas, não servem para os nossos tempos. São, sim, ruins para o trabalhador. Então, também fazendo uma observação a respeito da fala do meu grande amigo Thiago Berrais, o Rodrigo Maia, com essa decisão, está a favor do trabalhador. É bom para o trabalhador que haja menos justiça do trabalho e menos regulação nas relações entre patrão e empregado. É interessante porque eu vi recentemente uma pesquisa feita pela CNI sobre a reforma trabalhista e a maioria dos trabalhadores é a favor de que prevaleçam os acordos coletivos. Eles acham que isso é melhor para protegê-los, é melhor para que as empresas abram mais vagas e contratem mais. E, no entanto, são os sindicatos que são super corporativistas que acabam sendo um entrave a que essas relações prevaleçam e fazem questão de que a CLT prevaleça sobre os acordos coletivos. Isso realmente é muito anacrônico no mercado de trabalho, que hoje em dia a nossa legislação não prevê home office, não prevê uma série de modalidades de trabalho que já estão sendo usadas em larga escala na sociedade. Então a reforma trabalhista é uma necessidade até para que se empregue em modalidades mais flexíveis, que as pessoas possam ter um trabalho, por exemplo, temporário, que elas possam ter o trabalho quebrando as férias. Hoje em dia não é toda empresa e não é nem para todo trabalhador que interessa ter 30 dias de férias corridos. Interessa mais você picar, até pelas férias dos seus filhos, mas pela CLT estrito sensu, você não pode fazer nada diferente do que está ali. Então, a reforma é realmente necessária e ele tem razão quando diz que a Câmara poderia ser mais ousada do que o governo foi, regulamentando essa coisa de trabalho intermitente, por exemplo, um vespeiro que o governo não teve coragem de botar a mão, incluindo a terceirização que corre em paralelo dentro da reforma. Não tem sentido 2 projetos que tratam da mesma questão correrem paralelamente. Eu acho que a Câmara poderia, sim, fazer uma sistematização maior. Eu só duvido que isso vá acontecer, porque esses sindicatos muito corporativos estão muito representados na Câmara, né? Vai, Andreasa, rapidinho pra gente... Uma coisa importante para se dizer é o seguinte: é verdade que para desmobilizar a Justiça do Trabalho, e eu gostaria que isso acontecesse, eu repito, eu sou contra a existência dessa justiça, aliás, como de outra, justiça eleitoral, para que toda essa justiça, né? Mas para que isso aconteça, a reforma trabalhista tem que vir antes, né? Para que aí você desmobilize a regulamentação, para que a justiça trabalhista se mostre menos necessária do que é hoje. Tem que acabar. E outra coisa, o presidente do TRT disse aí, o que se vai colocar no lugar? Como é que se vai viver sem a justiça do trabalho? Meu amigo, são centenas de países no mundo, países importantes que não têm justiça do trabalho. Os Estados Unidos não têm. Isso é coisa do Brasil, de país atrasado. Eu entendo que os senhores queiram manter os seus trabalhos, seus cargos, etc. e tal. Mas para o trabalhador, para regular as relações entre trabalhador e patrão, não precisa. O Brasil vai avançar para um Estado que não precise de uma justiça como a do trabalho. E você veja que a justiça do trabalho hoje funciona como um fator de insegurança jurídica. Porque muitas vezes você tem um acordo de trabalho coletivo, ou você tem um contrato que reza uma coisa, a pessoa vai lá questionando com base na CLT e a justiça do trabalho simplesmente rasga o acordo como se ele não existisse. Então, por que uma empresa vai propor um acordo coletivo que muitas vezes pode preservar
preservar empregos numa época de recessão como essa nossa, um acordo que preveja, por exemplo, férias coletivas, fim de jornada extraordinária, enfim, algumas coisas que trabalhadores e patrões pudessem concordar para que não houvesse demissões, mas não, a Justiça do Trabalho acaba glosando, acaba atrapalhando esse tipo de negociação. E quando o Thiago nos provocou ali, se o Rodrigo Maia é contra o trabalhador, veja que as reações todas das entidades de juízes da Justiça do Trabalho não são a favor do trabalhador, elas são a favor dos juízes trabalhistas. Eles nunca se levantaram para falar em favor, é um corporativismo absoluto, eles ficam falando dos juízes têm de ser respeitados, os juízes trabalhistas, não sei o que lá. E vamos lembrar, gente, a Justiça do Trabalho, além de ser tudo isso que a gente está falando, é um foco de corrupção dos mais gritantes do Brasil. Quem não se lembra do juiz Lalau, né? Então, pelo amor de Deus.